Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A cada semana, teremos um historiador de formação abordando temas cotidianos que envolvem conteúdo histórico. Então, pausem, comentem, opinem, mas principalmente aproveitem. Tenham todos e todas uma ótima sessão. No podcast de hoje, temos o historiador e professor Alexandre de Sá Avelar, que possui doutorado pela Universidade Federal Fluminense e é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Uberlândia. É autor do livro Os Desafios do Ensino de História, Problemas, Teorias e Métodos, lançado em 2016 pela editora Intersaberes. Sou Alexandre de Sá Avelar, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador do CNPq. Estou aqui a convite da Associação Nacional de História, ANPU, nessa iniciativa muito importante e muito bem-vinda, denominada Historiador Explica, Historiadora Explica, para conversar com vocês a respeito de dois temas que têm sido cada vez mais debatidos no nosso espaço público contemporâneo: os negacionismos e os revisionismos históricos. E tentarei fazer essa discussão partindo de uma fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do último exame nacional do ensino médio, o Enem, realizado em novembro. Bolsonaro elogiou a prova, sobretudo porque ela não foi polêmica. E contra aqueles que lamentaram a ausência de questões sobre a ditadura militar, Bolsonaro respondeu da seguinte forma, abre aspas: "Daí a imprensa falou, não houve questão sobre ditadura. Bem, parabéns, imprensa, nunca houve ditadura no Brasil. Que ditadura foi essa onde você tinha direito de ir e vir, tinha liberdade de expressão, você votava? Querem polemizar, querem chamar de ditadura e podem continuar chamando." Fecha aspas. Citar elogiosamente a ditadura não é uma novidade na carreira política de Bolsonaro. Quando deputado federal, ele abordou o regime militar em 25% dos seus discursos, o que totaliza 252 menções, segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo. Em muitas outras falas, entretanto, Bolsonaro não chega a negar a existência da ditadura, mas apresenta algumas razões da sua legitimidade. A principal delas seria de que os militares apenas reagiram às perigosas ações da esquerda, que, lideradas por João Goulart e financiadas pela União Soviética e por Cuba, principalmente, pretendiam implantar o comunismo no Brasil desde pelo menos o início dos anos 60. Assim, o golpe de 64 e a ditadura que se seguiu foram necessários para que o país não caísse diante do chamado perigo vermelho. Essa mistura de revisionismo e de negacionismo vem se acentuando consideravelmente no nosso espaço público e não se restringe às lamentáveis declarações do presidente da República. Um outro exemplo pode ser visto na série de documentários denominada Brasil Paralelo, que tem como propósito desenvolver uma ampla leitura revisionista de nossa história, desde os descobrimentos até os dias atuais, a partir de uma visão conservadora e profundamente hostil aos historiadores de formação. Assim, os episódios elogiam a colonização portuguesa e as ações dos bandeirantes, minimizam os efeitos da escravidão, demonstram claras simpatias pela monarquia e corroboram a tese de que os militares, ao longo da ditadura que vigorou em nosso país entre 1964 e 1985, reagiram à ameaça comunista. Todos esses aspectos do negacionismo e do revisionismo histórico que assistimos atualmente não são formulações novas, apesar da propaganda dos produtores do Brasil Paralelo. E já foram, importante que se diga, refutados pela historiografia produzida majoritariamente nas universidades brasileiras, mas também em outros espaços, especialmente jornalísticos. No caso específico da ditadura militar, esse tema ganhou grande relevância na historiografia brasileira nas últimas décadas. São inúmeros os livros, artigos, teses de doutorado ou dissertações de mestrado que permitem que possamos compreender, através da investigação rigorosa dos arquivos públicos e também privados, praticamente todos os aspectos do regime militar. Sua política institucional e econômica, sua política externa, os mecanismos de censura, de espionagem, de repressão, os movimentos artísticos e culturais, as estratégias da oposição, etc. Podemos encontrar, óbvio, e isso é parte do trabalho dos historiadores, muitas divergências de interpretação. Para mencionarmos um único exemplo,
há entre os especialistas uma discussão bastante aprofundada a respeito do caráter puramente militar ou civil-militar da ditadura. A ditadura teria sido, portanto, apenas militar ou civil e militar. Essas análises distintas convergem, entretanto, em um ponto fundamental. Para os historiadores, houve o golpe de Estado em 1964, que inaugurou uma ditadura militar. Se apenas nos últimos anos estamos nos familiarizando com as discussões mais intensas e acaloradas sobre o negacionismo e revisionismo histórico, elas já ocupam o espaço público dos países europeus desde pelo menos a década de 70, quando muitos textos e artigos, alguns escritos por professores universitários, vieram à luz com uma tese assustadora. O Holocausto não ocorreu e tudo não passou de uma conspiração judaica patrocinada pelo Estado de Israel. Alguns desses negacionistas se tornaram figuras bastante conhecidas. Na França, por exemplo, o professor Robert Faurisson alcançou notoriedade ao publicar em 1979 um artigo no jornal Le Monde, um jornal de grande circulação na França, intitulado O Problema das Câmaras de Gás ou o Rumor de Auschwitz. Nesse texto, Faurisson afirma que, abre aspas, até 1960 eu acreditei na realidade desses massacres gigantescos nas câmaras de gás. Depois de ler Paul Rossinier, um outro negacionista, um velho exilado e autor de um livro chamado Engano de Ulisses, comecei a ter dúvidas. Depois de 14 anos de reflexões pessoais, depois de 4 anos de intensa investigação, convenci-me com 20 outros autores revisionistas que me encontrava diante de uma mentira histórica. Fecha aspas. Para Faurisson, Hitler nunca ordenou e tampouco permitiu que alguém fosse morto por causa de sua raça ou religião. Ele dizia que as pretensas câmaras de gás e o pretenso genocídio não passavam de mentiras em benefício de uma gigante escroqueria político-financeira de Israel. Apesar de não encontrar apoio na historiografia profissional e acadêmica sobre o tema, Faurisson e os demais negacionistas, muitos preferiam ser chamados de revisionistas, procuraram construir suas hipóteses de acordo com os mesmos procedimentos metodológicos dos historiadores, tentando trabalhar com evidências históricas e apresentando, portanto, conclusões pretensamente objetivas e verdadeiras. Assim, eles foram também refutados. Nesse caso, é importante registrar que essas teses negacionistas e revisionistas foram amplamente respondidas pelos historiadores, que evidenciaram as falácias, as fragilidades metodológicas e até mesmo as falsificações deliberadas promovidas por sujeitos como Faurisson. E esta derrota não foi apenas intelectual, mas também jurídica, uma vez que em muitos países europeus o negacionismo do Holocausto e de outros genocídios é criminalizado. Nosso exemplo mencionado até aqui, Faurisson, por exemplo, foi condenado diversas vezes pela justiça francesa. Podemos ainda lembrar o caso de um outro negacionista conhecido, o britânico David Irving, que em 1996 processou a historiadora Deborah Lipstadt, da Universidade Emory nos Estados Unidos. A acusação era de difamação. Isso porque Lipstadt, no seu livro Negando o Holocausto, o crescente ataque à verdade, descreveu Irving como, abre aspas, um dos mais perigosos porta-vozes da negação do Holocausto. E ela disse também que Irving minimiza a responsabilidade de Hitler no massacre de 6 milhões de judeus. O negacionista britânico alegou que essas acusações da historiadora causaram-lhe sérios prejuízos, pois a partir de então não conseguiu mais publicar os seus livros. No ano de 2000, um juiz de Londres não apenas reconheceu a improcedência da acusação de Irving, como também afirmou que as posições do negacionista distorcem a história com falsificações e mais, são racistas e antissemitas. O caso ganhou uma versão cinematográfica no filme A Negação de 2016, que eu recomendo bastante. Mais uma vez, uma derrota intelectual e jurídica do negacionismo. Devemos afirmar que revisar as interpretações sobre o passado faz parte do trabalho dos historiadores. Mas, diferentemente dos revisionistas e dos negacionistas, os valores das revisões dos historiadores são distintos. Elas podem, primeiramente, essas revisões do passado promovidas pelos historiadores, serem dirigidas pela descoberta de evidências documentais.
a exploração de novos arquivos e o recolhimento de novos testemunhos podem lançar luzes sobre os acontecimentos do passado, levando-nos a novas descobertas ou provocando mudanças em hipóteses e explicações já consolidadas. Ao lado das revisões impulsionadas por novas fontes, há aquelas também comandadas por uma mudança do paradigma interpretativo. Nesse caso, a introdução de uma nova interpretação pode produzir outro significado às fontes já conhecidas ou conduzir à valorização de outras fontes antes ignoradas. Deste modo, os eventos do passado, os acontecimentos do passado, podem adquirir sentidos que antes não lhe eram atribuídos. É assim, por exemplo, que nós podemos falar que existe uma interpretação marxista, liberal ou mesmo romântica da Revolução Francesa. Mas deixemos claro, o termo mais adequado aqui é o de revisão historiográfica e não de revisionismo, e muito menos negacionismo. Reconhecer a multiplicidade de interpretações sobre o passado e o seu papel nas disputas do presente não pode significar a admissão de distorções ou de negacionismos deliberados que atacam o conhecimento sério e rigoroso. Talvez possamos pensar se o caminho mais adequado para o debate ao negacionismo seja o de sua criminalização. Há muitas dúvidas a respeito da eficácia dessas medidas jurídicas. Por outro lado, as respostas contra as falsificações e as interpretações infundadas acerca da história devem ser sempre respondidas com a valorização da pesquisa livre e responsável, tanto do ponto de vista intelectual quanto ético. Esse podcast foi produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A locução é de Agnaldo Boldrini, mestrando em História pela UFOP, e direção e edição Jussara Souza, graduando em História pela UFOP.